Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live quinzenal. Eu sou Diana Sete. Sou Renan, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para te ajudar a melhorar o teu desempenho no estudo, direcionar melhor o seu processo para que você atinja melhores resultados. E hoje, como não podia deixar de ser, né, Renan? Vai chegando essa época do ano. Agosto, né? Já foi quase 66% do ano, então Exato. tá chegando a hora. Os alunos estão começando a ficar um pouco mais ansiosos, aquele sentimento de que será que vai dar certo, né? E é engraçado, né, que muita gente que eu acompanho hoje diz para mim assim, que é geralmente a época que nos outros anos parou de estudar. A pressão foi grande, sempre achou que não fez o que era suficiente no início do ano e aí terminava por questões mesmo da vida, deixando. E eu até fico brincando. Então, esse ano a gente tem um compromisso de te levar até o final, seja como for. Tem que ser exatamente o contrário. Agora é que tem que ser a hora de deslanchar. Agora que as pessoas precisam entender que é quando os alunos começam a fazer a diferença, né, Renan? Exatamente. No início, claro, é muito importante quem começa desde o início do ano, porque tem um tempo mais tranquilo para ir desenvolvendo o estudo. Mas é bem interessante, porque eu acho que agora, quando chega no mês de agosto, os cursos extensivos que começaram, né, desde o início do ano já estão ali na sua reta final, muita gente atrasou o conteúdo, muita gente está começando agora na caminhada, então parece que é o tempo que bate assim na porta e diz, ó, vamos lá, porque eu se compromete agora. A gente teve agora há pouco as Olimpíadas, né, e a gente vê isso na prática, né, que a diferença entre ali o primeiro e o segundo lugar é milésimo, é aquele, quem dá aquele esforço final, aquele momento ali que já está todo mundo cansado, já está todo mundo desgastado, mas quem faz aquela diferença naquele momento final é que realmente consegue alcançar a primeira posição, né. Interessante que eu não lembro agora quem é o jogador, né, mas eu vi um comentário na televisão dizendo que foi um dos jogadores que pegou Covid, ficou internado. Eu acredito que foi entubado. Eu peguei o comentário assim, foi jogador, né? De vôlei, exatamente, Renan. E o comentarista impressionado, comentando como é que depois disso tudo ele batalhou, correu atrás, treinou bastante, chegou recuperado e está lá, em altíssima forma, fazendo uma grande Olimpíada. Então, exatamente, pense que é a mesma situação. Não importa se você está em dia, se você está atrasado, se você está começando agora, o que importa sempre é quando a gente olha para frente e faz o melhor que a gente pode, tá certo? Então, a gente hoje vai começar trabalhando aquela ideia do que fazer nesse momento, né? Muitas pessoas angustiadas, a gente vai tirar toda a sua angústia, vai te ajudar a criar metas legais para você ir avançando com o teu estudo e vai te mostrar que é possível e que você pode até fazer muita diferença para os teus concorrentes, mesmo começando ou retomando agora no mês de agosto, tá certo? Vamos lá, Renan? Vamos lá. Podemos passar aqui o slidezinho. Bom, a primeira coisa, né, era o objetivo da live, que a gente tem a intenção de te mostrar que com muita dedicação e conseguindo se motivar, você vai conseguir sim atingir o teu objetivo. Fica tranquilo, que o mais importante nesse momento é criar uma excelente estratégia para que você dê continuidade em alto nível com o seu processo de estudo, tá certo? Exatamente, a motivação, a gente começa, como você falou, a gente começa o ano muito motivado, né, não, esse ano vai, e vai chegando essa época do ano, todo mundo já está cansado, já está desgastado, começa a ter menos tempo, né, não sabe se vai dar tempo, por isso mesmo a escolha do tema da live de hoje, para remotivar vocês. A motivação, ela tem que ser algo constante. Né? Você tem que continuar se motivando até o momento da prova. Exato, e é isso, a gente passa por altos e baixos, né. Quem está aqui hoje e continua estudando, eu tenho certeza que se olhar para trás vai lembrar de vários momentos que pensou em jogar tudo para o alto. E é comum, qualquer projeto que a gente se programa, né, de fazer, qualquer objetivo que a gente deseja alcançar, ele vai exigir muita dedicação. Não tem como a gente querer alcançar um objetivo como a aprovação na prova de residência médica e achar que não vai ter nenhum esforço. Vai ter, mas enfim, você é capaz de correr atrás e óbvio que a tua aprovação vai fazer valer a pena todo esse sacrifício, digamos assim, né? Tudo que você precisou abrir mão nesse momento para conseguir atingir, né, as tuas metas ao longo do caminho. Então, exatamente por conta disso que eu queria começar trabalhando e que vocês entendessem que existe uma diferença muito grande, né, entre metas
e o seu objetivo. A gente tem que pontuar isso para te ajudar a entender que o que é que acontece? Geralmente, quando a gente tem um objetivo, é como se a gente começa a sonhar com aquilo que a gente deseja, né? Ali, quando, sei lá, estou no terceiro ano científico, que eu decido fazer medicina, é um objetivo ser médico, mas até então a gente não tem nem noção. Eu, muito menos, que não sou da área, mas por acompanhar os alunos e ver, né, tanto sacrifício, tantas coisas que vocês abrem mão, mas uma jornada que não acaba ali com a faculdade. É um processo que você estuda a tua vida toda, você tem que se atualizar a vida toda. Quem quer se especializar vai passar pelas provas de títulos, pelas provas de residência. Então, é uma coisa que eu acredito, né, Renan? Me corrija aí se eu estiver errada, mas eu acho que é o curso que os alunos passam mais tempo na faculdade, não é? São 6 anos. Acho que não tem nenhum outro curso. Nenhum outro curso. Exato. E fora os 6 anos, ninguém mais fica. A a exceção, quem fica só nos 6 anos, né? Então, assim, é uma dedicação muito grande. E eu estou pontuando essa questão para a gente diferenciar o seguinte, gente. O objetivo é aquilo que você deseja alcançar. É o sonho, né? A felicidade, você se vê ali comemorando, você se vê residente. Mas a gente precisa entender que para alcançar esse objetivo, a gente tem que fazer uma criação de metas. E essas metas são exatamente o seu trabalhinho, né? Vai ser o seu trabalhinho do dia a dia que você vai ter que construir, né? Colocar um tijolinho de cada vez para obter o seu resultado. Então, a gente tem que pensar essas metas como sendo os passos intermediários que você vai precisar dar para atingir o grande objetivo, que é a aprovação. Só que as pessoas precisam também entender que o objetivo sem meta e sem nenhum tipo de estratégia, ele não vai passar de um sonho. Você vai estar ali, eu quero ser residente, eu quero me especializar em tal coisa, mas se você não der esses passos intermediários, se você não criar as suas metas, o que vai acontecer é que você vai continuar sonhando, pelo menos até você colocar o pé no chão. Exatamente. E arregaçar a manguinha, né, Renan? Eu sei que dá trabalho, não é fácil. Eu fico sempre pensando, quando eu estou trabalhando com os alunos, que a gente cria uma meta e eu vejo, caramba, vai ser puxado. E eu me pergunto, poxa, ele deve estar dizendo assim, para ela é muito fácil criar essa meta, porque não é ela que vai cumprir. É verdade. Mas o pior é que, justamente, talvez se não fosse tão difícil, não fosse valorizado mais à frente, né? A gente tem essa tendência de não valorizar o que vem muito fácil. Então, muitas vezes a gente se sacrifica, né? Vê que conquistou aquilo com dificuldade e vai ter uma valorização maior durante o período da residência. Até porque o período da residência também não vai ser um período fácil. Então, você tem que lembrar que você já veio de algo difícil, tá? E passando por algo difícil também, mas vai passar. Exato, exatamente, Renan. Então, assim, o que eu queria hoje, junto com vocês, claro, é que a gente crie, assim, essa comunidade onde a gente vai parar de sonhar e a gente vai começar a realizar. A gente vai te ajudar a criar metas, a gente vai te ajudar a se organizar para você conseguir atingir o seu objetivo. Eu estava até comentando com você, Renan, acho que você vai lembrar, antes da gente entrar na live, de uma aluna que entrou em contato comigo hoje. Ela foi aluna do AMR ano passado, passou na prova de residência e ela viu que não era aquilo que ela queria e resolveu largar tudo e retomar o estudo para fazer a prova esse ano de novo. No momento que ela me passou uma mensagem, eu fiquei assim super admirada, porque eu digo, poxa, que coragem, você já está ali com a tua vaga garantida e você vê que não é aquilo que você quer. Eu sei que não deve ter sido fácil, né, para ela abrir mão, mas sonho é sonho e talvez ela não tenha ido pelo caminho mais, digamos assim, correto e hoje está voltando atrás. Então entendam isso, vai fazer parte da caminhada, os momentos que você vai parar, aquela ideia de dar às vezes um passo para trás para conseguir dar 2, 3 para frente. Tudo isso vai fazer parte. Agora você tem que estar o tempo todo sonhando com um objetivo claro, mas no seu dia a dia dando os passos intermediários para conseguir atingir, tá certo? Cabeça nas nuvens, pé no chão. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar a criar esse teu plano eficaz. Eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa que a gente deseja alcançar na nossa vida, Renan, vamos lá, ver se você vai concordar comigo. É a gente começar a trabalhar os pensamentos negativos, que são justamente aqueles que nos impedem de seguir adiante. Com certeza. Inclusive, a gente já fez uma live. Exato. Né, esse ano, tá aí. Quem não assistiu, assista. Volta lá, né? Todas estão gravadas e disponíveis na área do aluno. Então, assim, é fundamental, né? Porque se você acha que você não consegue chegar, você não vai nem dar o primeiro passo. Não vai se esforçar o suficiente, né, Renan? E acaba que isso vira um ciclo vicioso, porque a partir do momento que você acha que não consegue, você não se esforça para aquilo, você de fato não vai conseguir. Então, isso reforça aquela crença de que eu realmente não ia conseguir. Não ia conseguir, exato. Não, e o interessante é isso, porque a gente vê no meio do ano que
os alunos, mas geralmente eu paro no meio do ano, e não é a primeira vez, né? Já 2 anos, 3, aí chega lá no final do ano, eu faço a prova porque tenho uma obrigação de fazer. Não, você não tem uma obrigação de fazer, você hoje tem a sua escolha, você pode fazer ou não, mas se realmente você deseja fazer, se dedique para isso, né? Outra crença negativa que é muito comum é de que você precisa ser ideal, né? A situação tem que ser ideal, você tem que ser ideal no seu estudo. Então, muitas vezes, você traça uma meta até a metade do ano. Até a metade do ano tem que ter estudado tal. E a pessoa chega ali na metade do ano e viu que não conseguiu cumprir aquilo. Não, então, realmente, se eu não conseguir chegar até ali, eu não vou conseguir mais nada. E não precisa disso, né? Você não precisa, numa situação ideal, você não precisa ter concluído 100% daquilo que você planejou. Você tem que dar o seu melhor. Não necessariamente 100% vai ser o necessário para você ser aprovado. Não, inclusive porque não precisa estudar todo o assunto para conseguir passar. Exatamente. Você tem que ser eficiente de estudar aqueles assuntos que mais caem. Então, tem tempo, sim, tá? Então, nessa ideia de trabalhar os pensamentos negativos, a primeira coisa que a gente precisa que vocês façam é parar de dar desculpa, de que não vai dar tempo, de que está muito difícil, que tem vários concorrentes que já estão na minha frente, que eu não sou inteligente o suficiente para conseguir atingir essa aprovação. O que mais, Renan? Me diga aí, o que é que você acha? Que são as desculpinhas. Que eu não consegui, eu não tenho todos os materiais disponíveis. Porque eu não tenho todo o livro, não tenho todas as apostilas, não tenho todos os vídeos, então isso aí também. Porque eu ainda não estou pronto. Não sei se eu estou no caminho certo. Exatamente. Eu estou fazendo e não sei se estou no caminho certo. Essa altura do campeonato. Mas calma que a gente vai te indicar o caminho hoje. Fica tranquilo. Exatamente, vamos lá. São muitas desculpas, né, Renan? Bom, outra coisa que eu acho muito importante, gente, depois que a gente faz esse trabalho, que a gente mentaliza, que a gente passa a ser positivo, e aí para conseguir atingir, não é fácil, não é do dia para a noite, não é agora olhando para mim e escutando as minhas palavras que você vai dizer simplesmente, agora eu passei a ser uma pessoa positiva. É você começar a racionalizar. É toda vez que vier o pensamento negativo, você ficar imaginando, mas poxa, por que eu estou pensando isso, né? Será que eu estou realmente dando motivo? E aí você vai se trabalhar. Se o pensamento é negativo, mas é real, você precisa entender que você vai ter que combater ele mudando a tua atitude. Se é porque realmente você não está estudando, se é porque você procrastina, no momento de estudar você inventa várias outras atividades, trabalhe para não fazer isso. Ou, às vezes, é uma pessoa que é muito ansiosa e ela fica criando pensamentos negativos que não são verdadeiros. E aí aquela ideia, quando o pensamento negativo vem, não vou conseguir. Mas por que eu não vou conseguir? O que é que eu tenho diferente das outras pessoas? O que é que eu não consegui atingir até hoje que outras pessoas conseguiram? E você vai ver que numa média, acho que todos os alunos de medicina estão no mesmo patamar. Exatamente. Não tem aquele... Tem, às vezes, claro, um ponto fora da curva, mas isso tem em qualquer profissão. Mas, no geral, vocês já são os alunos mais bem preparados. E até você pensar retrospectivamente, para desafiar aquele seu pensamento, né? Então, na época do vestibular, eu também achei que eu não ia passar, mas eu passei. Alguma disciplina mais difícil do curso, eu achei que eu não ia passar, mas eu passei. Uma prova de monitoria, eu achei que eu não ia ser aprovado, mas eu fui. Às vezes achou que não ia nem se formar. Exatamente. É tão difícil, é tanto tempo. E você está aqui formado. Exatamente. Então, comece a construir e olhar para a sua vida os pontos positivos. Porque se a gente fica olhando só para o lado negativo, na realidade a gente vai achar que a gente não é capaz de atingir nenhum objetivo. Inclusive tem estudos, Jana, que mostram que 91% das nossas preocupações nunca se concretizam. Então, assim, o tempo que você perde com aquilo, né? Se você utilizasse esse tempo para estudar, exatamente, você com certeza seria aprovado, né? Exatamente. Então, uma em cada 10 preocupações é que realmente vão se concretizar. E o tempo que você perde naquilo, vivendo no futuro, né, você acaba deixando de aproveitar no presente. É a ideia é a característica do ansioso. Ou ele está no futuro imaginando que nada vai dar certo, ou ele está olhando para trás para se arrepender o que não fez, né? Ou o que fez e que deveria ter feito diferente. Gente, vivam o presente e façam sempre o que vocês podem fazer de melhor, inclusive sejam sinceros com vocês mesmos. A ponto de dizer, poxa, eu não estou afim. Na verdade, não é que eu não consigo. Você pode até dizer, eu não estou afim de hoje, continuar estudando para fazer a prova. Mas não fique com peso na consciência. Pronto, eu gosto sempre de trazer o exemplo para vocês verem a realidade. Tem uma aluna que eu estou acompanhando, faz 3 anos que ela não tira férias, Renan. Eu já vinha no processo, estudava, mas assim, um pouco... triste, sem saber direito, etc e tal, e quando foi agora ela decidiu, eu não aguento mais, eu preciso tirar férias, independente da consequência para a aprovação ou não, eu vou sair de férias, vou
descansar a minha mente e depois eu retomo. Não sei se vou voltar para estudar esse ano, não sei se vou voltar para estudar para o ano que vem, mas a gente precisa se conhecer. Às vezes não está no momento. Agora, o que você não pode é viver naquele eterno dilema de que eu deveria estar estudando, mas não estou. E aí vai passar o ano todinho com essa preocupação na cabeça e nem estuda e nem relaxa para fazer as outras coisas. É importante que vocês vivam, que vocês sejam felizes. Se a decisão é realmente estudar, arregaça a manga e vamos fazer o que é importante. Se você achar que não é para você, e não é que não vai ser para sempre, talvez nesse momento não seja para você, então dá uma pausa, até porque tirar 15 dias de férias, para quem já não está estudando direito, não vai fazer diferença. Talvez você, que foi o caso dela, você vai lá, tira suas férias, descansa a cabeça. Quando você retornar, você decide. Não toma uma decisão de cabeça quente de dizer, eu não quero mais hoje. Porque às vezes a gente já está tão infeliz, não é nem só com o processo de estudo, são com várias outras coisas na nossa vida, que a gente é induzido a tomar uma decisão onde depois a gente vai se arrepender. Então, sempre que tiver num momento assim muito difícil, sai daquele contexto, descansa a mente. E quando você estiver relaxado, aí é que você toma a tua decisão. Mas eu tenho certeza que quem está aqui hoje assistindo a gente não está nem pensando nisso, exatamente, né? E acaba sendo frustrante, né? Você decidiu estudar e não está conseguindo estudar porque está cansado. Aí decidiu descansar, mas não, vou descansar, mas vou tentar estudar um pouquinho. Eu nem estudo direito, nem descanso direito e acaba ficando frustrado, né? Exato. Então, realmente, você tem que decidir e se comprometer com a sua decisão. Se é para estudar, se decidir estudar, vamos estudar. Pronto. Então, vamos lá, continuando, né? Primeiro, trabalhar os pensamentos negativos. Segundo passo, principalmente para aquelas pessoas que são mais ansiosas, evitem estar noticiando que vocês estão estudando. Por quê? Porque tem muita gente que detesta ser cobrada. Aí chega o tio ou a tia, e aí? Tá estudando? E aí? Quando é a prova? E a concorrência já saiu? O edital, como é que é? Quando é a prova? E a pessoa vai ficando completamente chateada com isso. Então, se você é daquele perfil que não gosta de cobrança, evite comentar com as outras pessoas. E tem sempre aquela pessoa negativa, né? Que vai olhar para você, desiste, cara, vai estar perdendo tempo, vai fazer outra coisa. Residência não dá futuro não, é muito difícil, são poucas vagas para muita pessoa querendo, e aí aquilo que já não está fácil de seguir adiante termina sendo frustrado, porque as influências, que o pensamento negativo nem é seu, é de outra pessoa que vai te influenciando e você vai terminar desmotivando e desistindo. Então, um dos conselhos que eu dou, depois de trabalhar muito bem os seus pensamentos negativos, passar a acreditar e fazer o que é importante, só conte para aquelas pessoas que são positivas, para aquelas pessoas que acreditam em você, para aquelas pessoas que vão estar te dando força a todo momento e te ajudando a não fraquejar durante a caminhada, porque se já é difícil com os seus próprios pensamentos, trabalhar os seus próprios pensamentos, imagine como será difícil com alguém lidar com as outras pessoas. Então, por favor, evitem, né? Fica postando no Instagram, estudei tantas horas por dia. Se você não gosta que ninguém permite, não comenta nada não. Guarda para você, faz o seu melhor, tira a foto e guarda lá no seu arquivo, mas não precisa estar noticiando, tá certo? Por quê? Porque essas perguntas, muitas vezes, elas vão mais te atrapalhar do que ajudar. Eu nem estou dizendo que a pessoa que está perguntando, ela está com a intenção negativa, que ela está querendo sabotar o seu processo. Às vezes é até para puxar assunto, sabe? Que a pessoa está estudando, e aí, como é que vai o estudo? Mas você já não está bem, né? Uma semana, sei lá, que eu não consegui. Fica uma cobrança negativa, né? Às vezes você encontra a pessoa na academia, tá na academia, não devia estar estudando, ainda vai fazer prova hoje, aí encontra no aniversário, tá no aniversário, devia estar estudando. Exato. Renan, agora você foi perfeito, eu não tinha nem pensado por esse lado, mas ainda tem isso, os inconvenientes, né, Renan? Fuja dos inconvenientes, tá certo? E aí, quando você passar, você vai colocar no Instagram, você vai colocar no Facebook, você vai sair correndo pelo seu bairro, gritando, para todo mundo saber que você foi aprovado. Mas nesse primeiro momento, guarda para você e para as pessoas que te incentivam e evita ter mais um motivo para estar se preocupando, tá certo? Agora a gente vai começar a trabalhar em como você vai conseguir colocar em prática esse teu plano. Como a gente falou no início, agora foi uma introduçãozinha só para descontrair, mas a partir de agora, eu sempre falo para vocês, tentem fazer o melhor que vocês podem. E a pergunta sempre mas Diana, como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá na prática, anota aí direitinho, que o primeiro passo vai ser, sabendo que estamos, né? Se a gente pensar na prova da CSPE há 4 meses, se a gente pensar na prova do SUS 3 meses, se a gente pensar aí até na prova da Paraíba 2 meses e alguma coisa, a gente tem que cada vez ser mais eficiente. Não dá mais para perder tempo querendo ver toda a teoria, achando que tem todo o tempo do mundo. Não, gente. Passou do meio do ano, o tempo que você tinha para perder já foi.
já passou, era até julho, o que não deu para fazer não deu, sem peso na consciência, Diana, mas eu tenho que chegar no final de setembro, no final de não sei quando, com todas as aulas do curso assistidas. Não precisa. Lembrem-se que a sua preparação ela é feita em 2 etapas, pelo menos para a grande maioria dos alunos que fazem o curso intensivo ou extensivo e que no segundo momento vão fazer o curso de revisão. Hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre o curso de revisão, porque a nossa próxima live vai ser exatamente sobre isso. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: o que você fez até aqui, parabéns. O que não fez, sem peso na consciência. Não importa se você está atrasado, não importa se você está começando agora e nem importa se você está em dia. Não tem aquela ideia de que eu já estou garantido e aprovado porque eu comecei antes, não. Cuide do seu lugar na fila, a verdade é essa. Tente sempre estar fazendo o seu melhor. E o objetivo agora é o seguinte, é descobrir das 5 áreas que você precisa se preparar para fazer uma boa prova, qual é a área que você está tendo mais dificuldade. Por quê? Porque eu preciso focar naquilo que vai me dar mais questão em prova. Agora, a gente vai ter que separar, né? Os homens dos meninos, as mulheres das meninas e todo o que... exatamente, parar de estudar só aquilo que gosta. Só aquilo que gosta, nada disso. Agora é eficiência, é a palavra que cai no seu colo no mês de agosto. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso para conseguir chegar aprovado no final do ano. Seja em outubro, seja em novembro, dezembro, as provas de janeiro, qualquer uma que seja o seu objetivo. Então, a primeira coisa é entender que o objetivo agora é conseguir acertar questões na prova. Não pode ter aquele romance de que, eu vou aprender medicina porque eu quero fazer tal coisa muito bem feita, já que eu vou me especializar em pediatria, eu tenho que fechar a prova de pediatria. Não, você tem que passar. Não importa se quem vai te aprovar é clínica médica, é cirurgia, é preventiva. O que importa é acertar a questão em todas as áreas, tá certo? E esse é o objetivo da nossa live de hoje. É te orientar como você vai conseguir chegar lá e fazer a diferença. Então, o primeiro passo, como sempre, né, Renan? Para tudo. Pause agora. Faça um simulado de uma prova anterior a que você escolheu. De preferência da banca que você colocou como tua prioridade, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão fazer várias bancas diferentes. Se a tua preferência é Paraíba, faz a da Paraíba, se é de Pernambuco, faz Pernambuco, se é São Paulo, vai fazer São Paulo, se é Ceará, vai fazer Ceará. Não está importando. Sempre naquele padrão, né? Respeitando o tempo, exato, respeitando sem como intervalo, se estivesse lá no dia, né, Renan? Sozinho, sem estar ali conversando com ninguém, porque perfeito, esse resultado é que vai balizar toda a decisão daqui para frente. Exato. Depois que você fizer essa prova, e aí não tem, mas eu não quero saber quanto eu tirei, porque eu fico frustrado. Se é para ficar frustrado, é que não é a história. Quem não desce pro play, não tem uma historinha aqui. Como é? Não sabe brincar, não desce pro play. Quem não sabe brincar, não desce pro play. Pronto, veio agora. Muito bem, Renan. Muito obrigada pela ajuda. Gente, agora não tem desculpinha mais não. É fazer o que precisa ser feito. E sabe o que é que você vai fazer? Para de dar desculpa. Faz a prova. Eu sei que muita gente fica evitando fazer simulado porque tem medo de resultado. Erra agora, é um exercício. Na hora da prova é que você precisa acertar. Então não tem preocupação agora. Porque eu fiz? Eu queria ter feito mais. É porque eu errei besteira. Entenda que você está errando besteira e corrija esse tipo de erro, porque isso é inadmissível na hora da sua prova. Mas o objetivo agora é a gente entender qual é a área que você está tendo mais dificuldade. É essa área que você vai ter que focar o teu processo de estudo para te ajudar a fazer diferença. Então, o objetivo do simulado agora é você ver o percentual de acerto em cada uma das áreas, sem mimimi, tá? Vai lá, faz a prova, como se você estivesse lá no dia. Como o Renan falou, o mesmo tempo que teria da prova, se der intervalo, não interrompe o timer, se precisar fazer pausas, deixa o tempo correndo e na hora que voltar, é como se fosse no dia real. Volta de onde parou, se vira, tá faltando pouco tempo, chuta as questões, tá faltando muito tempo, se der, revisa, faça a sua estratégia como se você estivesse lá no dia. Terminou, corrigiu a prova, quais são as áreas que eu estou tendo mais dificuldade? Essa área é o que é o teu primeiro foco. Se você está muito atrasado, levando em consideração que a tua preparação é em 2 etapas, você precisa entender que, na maioria das vezes, o aluno não vai conseguir fechar o curso extensivo ou intensivo até a data que o curso finaliza. Se você está se preparando para o SUSE hoje, você tem até o final de agosto, porque em setembro já começa o curso de revisão. Eu sei que tem aula depois, mas é como se fosse assim, você teria que tentar fazer o máximo que pode para quando chegar o curso de revisão, você passar um tempo conciliando. Às vezes não vai dar para ficar mantendo
né, o atrasado e o do dia, porque o curso de revisão, ele é puxado. Para quem vai fazer a prova da CESP-E, as aulas vão até o final de setembro. Claro que isso depende da sua turma, você tem a programação aí, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas numa média o que vai acontecer é isso, as pessoas que começaram nas primeiras turmas vão ter aula até o final de setembro para começar o curso de revisão em outubro. Então já não pode ser mais romântico de que, eu estou começando, retomando o curso agora, sei lá, só fiz 10% e eu quero, em agosto e setembro, fazer todo o resto. Não dá. A gente tem que ser eficiente. Então, se você está atrasado, o meu conselho é foca nas áreas que você tem mais dificuldade. Vai pegando a prova e vai fazendo o teu estudo das aulas atrasadas baseado naqueles assuntos que você está vendo que tem mais dificuldade. O que é que você acha, Renan? Eu acho perfeita essa colocação, Diana. E assim, digamos que, por exemplo, você foi ruim em tudo, ou foi mediano em tudo, não tem uma área que se destaque muito entre outras. Foca preventiva, GO e pediatria. São as melhores do ponto de vista de relação custo-benefício de tamanho de conteúdo para a quantidade de questões, né? Exato. Então, assim, todas as áreas, independente da quantidade de conteúdo, vão ter 20 questões. Claro que algumas de clínica médica entram em preventiva, entram em cirurgia, mas, assim, de forma geral, 50% da prova é englobado por pediatria, GO e preventiva. Exato. Então, assim, você está mal em tudo, não sabe para onde ir, foca nessas 3. Começa por essas 3 e depois, com o tempo, você vai... Aí, quando pensa, é como o Renan falou, a questão de clínica médica, porque fora as 20 questões de clínica médica, com o conteúdo você acerta de outras áreas. Mas você também estudando GO vai garantir. Se estudando clínica ou GO, aquela questão você acertaria. Então, o objetivo é esse. Tem que pensar estrategicamente. Se está mediano em todas elas, se foi ruim em todas elas, você vai pegando os assuntos que teve mais dificuldade e vai focando neles. Então, a ideia é continuar com o seu estudo do jeito que for possível, assistindo às aulas, vendo a teoria, mas já trabalhando com esse direcionamento. Para quem está atrasado, é um prato cheio, porque você tem um monte de aula liberada. Muitas vezes os alunos dizem, eu não sei nem por onde começar. Então, começa pelas questões dos assuntos que você está vendo que tem mais dificuldade. Se tem uma área que já está se destacando ali como sendo a pior, foca nela no primeiro momento, tá certo? Se você é aquele aluno que está em dia com o curso, mas está percebendo dificuldades em áreas específicas, você precisa voltar e fazer um ciclo de revisão nesses assuntos. Você precisa entender que não é porque eu assisti uma aula e marcou lá bonitinho na plataforma que a aula foi feita, que você está garantindo que vai acertar a questão em prova, não. O objetivo agora é você correr atrás do prejuízo. Se deixou de revisar e esqueceu, ou se não aprofundou o suficiente da forma que a banca está cobrando, se o que eu estou errando é porque eu não estou interpretando bem o enunciado, chegou a hora, vamos correr atrás das suas dificuldades. Vamos fazer valer o teu tempo nesse momento, para não perder tempo com assuntos que tem pouca chance de cair na prova e tá deixando de lado assuntos que são importantes, tá certo? Então, o primeiro passo seria esse. Você faz a tua prova e, estando em dia, vai fazer uma revisão em cima dos assuntos ou da área que você está sentindo que tem mais dificuldade. E se você estiver atrasado, você vai correr atrás do prejuízo partindo pela área que você tem mais dificuldade ou, se estiver equilibrado, pelos assuntos que você percebeu que tem mais dificuldade. Renan, eu lembro que você falou que começou a tua caminhada já do meio do ano, né? Isso. Você até que disse que foi bem perseverante, conseguiu assistir às aulas, cumpria bem com tuas metas, mas você tinha algum tipo de estratégia com relação aos simulados para te ajudar nesse, até que seja um direcionamento dos assuntos? Eu priorizava, assim, então eu priorizava assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então, por exemplo, assuntos que eu já tinha visto, que eu via que eu acertava certa facilidade, o que me lembrava mais, eu priorizava aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade. Então, esses assuntos que eu tinha mais facilidade, eu só revisava, eu só via um flashcard, fazia questão, eu não ia para apostila, aula, nada disso. Eu priorizava assistir aula, apostila daqueles assuntos que eu nunca tinha tido contato, ou que eu tinha mais dificuldade, que é o que você ainda pode fazer nessa época do ano. Daqui a um tempo, vocês vão ver que daqui a algumas semanas a orientação vai ser justamente o oposto, né? Aqueles assuntos que você nunca viu, que você nunca leu, não é mais hora de ler. Exatamente. Então, ainda tem tempo, né? Agora ainda tem tempo. Então, assim, prioriza aqueles assuntos que você tem mais dificuldade, que você nunca teve contato, né? E aqueles que você já tem mais facilidade, muda a tua estratégia de estudo. Não precisa estar assistindo aula, não precisa estar consumindo todos os conteúdos disponíveis. Exato. E até a tua forma de ser mais eficiente. Se você faz a prova e entende o que mais cai, você vai saber exatamente aonde você precisa direcionar o teu estudo, tá certo? O cuidado especial é para quem está em dia ou pelo menos já começou a estudar, quando chega nesse simulado, percebe que está errando questões de assuntos que já estudou.
Porque aí, gente, é muito claro que a tua dificuldade, ela está em cima da revisão. Muitas vezes, o teu aprendizado no momento que assistiu a aula foi maravilhoso. Você entendeu. Algumas pessoas fazem questões, outras não, mas talvez se tivesse feito, teria tido um bom aproveitamento. Mas caso você não dê continuidade com o teu ciclo de revisão, vai ser muito claro nos simulados futuros que você vai estar sempre, poxa, eu tenho certeza que eu já estudei esse assunto, mas eu não estou conseguindo lembrar esse detalhe que me ajuda a acertar a questão. E tem muita gente que não está revisando, né? Tem gente que só percebe a importância da revisão nesse momento. Exato. E faz as questões de, caramba, eu já estudei isso, mas eu não lembro. Exato. Né? Então, ainda é um tempo válido para você começar a revisar também, se você não vem fazendo isso até agora, né? Então, percebeu que está errando, coisa que você já estudou, começa a revisar, né? A importância do ciclo de revisão, principalmente agora nesse momento final, é fundamental. E não se enganar com a ideia de que, mas eu não tenho conteúdo suficiente para fazer a prova. Se você for com esse pensamento, talvez nem a prova no final do ano você não vai fazer. Porque você sempre vai achar que não está bem preparado. Na verdade, o objetivo de fazer a prova é saber qual o conteúdo que você precisa consumir nesse momento. Então, e a verdade é justamente não tem desculpa, né, Renan? Você vai sentar na banca da cadeira da prova no dia da prova, você não vai achar que está preparado. Você vai sentar ali e você vai achar que não está preparado. Ninguém vai sair de casa já dizendo, eu só vou lá buscar a minha vaga, que eu tenho certeza que eu vou passar. Exatamente. Você vai sentar ali e você diz, cara, eu podia ter estudado mais, eu podia ter feito mais do que eu queria, mas você tem que fazer com aquilo que você tem. Bom, a ideia sempre, gente, é não se desesperar, tá certo? Eu sei que para muita gente é difícil fazer a prova, a gente sempre quer acertar hoje o que a gente acertaria lá na frente, mas é impossível. Na verdade, você vai conseguir melhorar teu desempenho justamente se você se submeter ao processo, porque senão a gente fica achando tudo lindo, eu estou estudando, eu estou assistindo a aula, eu estou entendendo, aquele professor é ótimo, e aí eu vou na ilusão de que está sendo suficiente. Mas se eu não faço a prova, eu também não tenho certeza para dizer, poxa, na hora da prova eu conseguiria acertar. Então, é um passo que precisa ser dado. Se você não começou a fazer ainda, faça. E tem muito aluno que fica sempre dando essa desculpa de que eu acho que eu não estou preparado ainda, deixa eu finalizar o curso, e aí depois que finaliza o curso começa a dar desculpa, porque eu não tenho tempo, porque o curso de revisão é muito puxado. Então eu estou sempre procurando uma desculpinha para não fazer. No mínimo, faça os 5 últimos anos da banca que você dá ou das bancas que você pretende fazer a prova. O EMR até libera os 10 e não precisa ficar preocupado, porque são provas muito antigas, porque a correção foi feita atualizando essas questões. Eles não iam dar um gabarito errado hoje. Então, está tudo comentado de forma recente, com o entendimento de hoje. Nem se preocupe. Mas aí você vai até percebendo, né, quando pega as provas mais antigas, que tem assuntos que já não são mais tão cobrados. Que repete e alguns não são tão cobrados. Mas não significa dizer que na prova desse ano eles podem até, esse aqui faz tempo que eu não cobro e cobrar de novo. Eles não repetem a questão do ano passado, do ano retrasado. Repete a questão de muitos anos atrás. Então tem que ter muito cuidado. E o ideal aí fazendo, claro, o objetivo ali é entender se naquele assunto você consegue acertar. Porque às vezes até o ponto que eles cobram é diferente. Mas se você está acertando, significa dizer que você está conseguindo lembrar do assunto que você estudou, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Seguindo essa sequência, o que eu queria de vocês é, o que você precisa entender nesse momento é a análise se o teu aprendizado ele está sendo suficiente ou insuficiente. No sentido de, consigo estudar, aprendo e mantenho aquilo que eu fiz. Ok, tá no caminho certo, vá-se embora, sempre fazendo as provas para ter certeza que está tudo bem, mas ir olhando as áreas que está tendo mais dificuldade ou os assuntos que está tendo mais dificuldade e voltando. Se não é o caso de outras pessoas, porque já percebe hoje que erra muito em simulados assuntos que já estudou, aí nesse caso vamos dá uma pausa, retoma algumas coisas que são importantes, a cada simulado vai lá, volta, só olhar o comentário, por que a questão está certa e errada, não é suficiente, o ideal é que você volte no teu resumo, se não tem resumo, volta no material resumido para ver o assunto como um todo, porque na questão vai cobrar parte, e você pode até entender por que é que aquela questão está certa, mas não significa dizer que se eles cobrarem outra parte, você vai conseguir acertar também, não é isso, Renan? Exatamente. Ok, vamos lá. Agora, bom, o que eu queria dizer a você é que utilize a experiência de quem já passou, entende que funciona. A gente está trazendo aqui. Confie no processo. A gente discute muito aqui no curso, a gente trabalhou bastante para deixar os cursos bem redondinhos, com todos os materiais que podem fazer diferença para o seu processo de estudo, e a gente está aqui de forma incansável, de 15 em 15 dias, para ajudar você não só a ficar motivado, mas a encontrar as estratégias que precisa para atingir a sua aprovação, tá certo?
E aí é o grande detalhe. Agora o recado é para quem está atrasado, que já percebeu, né, como eu vinha falando, que talvez não consiga ver tudo até a data de início do curso de revisão. O recado que eu queria dar para vocês é que, por favor, se tranquilizem. Não achem de forma alguma que o processo está perdido. Por que eu venho falando já a terceira ou quarta vez na live que a preparação de vocês é feita em 2 etapas? Essa parte inicial, que é quem está no extensivo ou no intensivo, é como se vocês estivessem ali no geralzão. Vamos ver todas as aulas, é muito detalhe, é muita coisinha pequena para memorizar. Muitas vezes, mesmo que você faça as questões, tenha um bom desempenho, é difícil manter tudo isso até o final. Então, entendam que a segunda parte da preparação, que é o curso de revisão, são aulas diferentes. O professor vai chegar com questões que caíram em prova e vai partir dessas questões para explicar o assunto. Ele vai mostrar a você como cai na prática e ele vai te direcionar para o que é mais importante daquele assunto. No curso extensivo e no intensivo, não. Eles vão te dar o geralzão, né, Renan? Vai falar de tudo, o que cai e o que não cai. Agora, não. A gente vai fazer a grande separação e mostrar para o aluno exatamente qual é o caminho das pedras. Então, qual é a grande estratégia para quem está atrasado e talvez aí já esteja arrancando os cabelos achando que não vai mais dar certo? Você vai tentando fazer o teu melhor até iniciar o curso de revisão. Quando começar o curso de revisão, o seu pensamento vai ser o seguinte: eu tenho tempo para seguir adiante com os 2 cursos, levando em consideração que eu tenho X aulas por semana, porque aí vai depender da turma, por isso que eu não estou falando o número, mais de 12 a 13 horas de aula do curso de revisão, com as atividades que precisarão ser feitas, de fazer questão, de ler uma apostila resumidinha que é entregue e todo o material do curso que a gente vai comentar, como eu disse a vocês, na próxima live. Se a resposta for sim, Diana, parei de estudar, o meu estudo, ou parei de trabalhar, desculpa, parar de estudar nunca, só depois que for aprovado. Parei de trabalhar, o meu trabalho é bem leve, eu estou conseguindo tocar o projeto e está sobrando tempo, perfeito, eu estou atrasada, eu continuo no intensivo, no extensivo e vou fazendo o curso de revisão em paralelo. Mas eu acho que isso é para exceção. É muito difícil conseguir conciliar, principalmente para quem trabalha. Então, qual é? Conciliar um cronograma de revisão, simulados. Exato. Então, sem parar nada. Quando eu digo assim, conciliar os 2, é fazendo todas as atividades que já fazia, incluindo mais de 12 a 13 horas de aula, tá? Não estou dizendo que é o tempo que você vai usar, não, porque termina usando bem mais. Se você não vai conseguir, é isso que eu queria dar o conselho para vocês. Você vai tentar chegar até a data do início do curso de revisão, fazendo as ações que são mais importantes. E aí é o objetivo de fazer a prova e entender o que é que eu posso focar, o que é que eu posso melhorar. Porque quando o curso de revisão começar, você vai fazendo por ele. Na aula que você assistir, que foi de um assunto que você não teve tempo de assistir no intensivo ou no extensivo, aí você volta. Se você não entender muito bem, porque aí naquele contexto de só como cai na prova, às vezes você pode ficar um pouco confuso, porque não tem a teoria como um todo, aí essas aulas você volta no curso intensivo ou extensivo. Mas, no geral, você vai ganhando tempo. E o que é que isso vai te trazer de benefício? É que, no final, você vai ter conseguido ver todos os assuntos. Só que, talvez, pela tua falta de tempo, você não vai conseguir ver todos no intensivo ou extensivo e depois revisar tudo bonitinho no curso de revisão. Mas não significa dizer que você não vai estar tão bem preparado como o teu concorrente que começou antes, tá certo? Então, a ideia, óbvio, é tentar ver o máximo de coisas possíveis, porque é aquela ideia de ter sorte de cair na prova, mas, óbvio, quanto mais você estuda, mais sorte você tem, né? Porque você viu tudo, a tua chance é de ver de ter aquela questão que você estudou. Se você estudou muito pouquinho, aí é contar com muita sorte para só ter aquele conteúdo, tá certo? Muito cuidado com relação a esse tipo de estratégia. O que mais, Renan? Dicas? Eu acho que a principal é justamente aquela que, por exemplo, assuntos que você nunca teve contato, que você tem dificuldade, agora é a hora de tentar abordar esses assuntos. Mas chegou ali, entrou no período de revisão, chegou ali nas últimas 2, 3 semanas, não é hora de estar pegando assunto que você nunca viu, né, que você não sabe nem para onde vai. Então, assim, a hora de priorizar esses assuntos que você nunca teve contato é justamente agora. Pronto. Aí uma estratégia que já tem até, eu acho que eu já tenho 2 ou 3 alunos que eu acompanho, que eu estou utilizando, Renan, que eu vou dar como dica para vocês. Se você realmente está atrasado e já percebeu que não tem chance de ficar em dia, o que é que eu vou te pedir? Você inverta a lógica do seu estudo. Ao invés de tentar ver toda a teoria e aos pouquinhos fazendo poucos simulados, você começa fazendo o simulado e vai voltando para estudar, né, daquele mar de assuntos atrasados, nos assuntos que você está vendo que caem na tua prova. Também
eu acho que vai ser difícil você conseguir ver tudo. Mas, pelo menos, quando chegar no curso de revisão, a parte mais importante que é cobrada pela banca, você já viu. Então, você já chega numa condição para iniciar o curso de revisão bem melhor do que se você ficar aquela coisa de, eita, vou ver, e não sei se cai, e não faço exercício, e quero só assistir aula, e assisto e esqueço o detalhe, e vai cobrindo a cabeça e descobrindo o pé o tempo inteiro, tá certo? Outra estratégia é seguir justamente o cronograma do curso, né? Mesmo que você tenha entrado atrasado, já esteja atrasado, mas voltar naqueles assuntos iniciais que são os assuntos que estatisticamente mais caem. Né? Então, assim, você passou 2, 3 semanas atrasado. E, em vez de pular aqueles assuntos e continuar dali diante, volta para aqueles assuntos que, estatisticamente, eles vão cair mais do que aqueles que você continuaria. A dica de ouro é siga sempre a sequência do curso, porque os assuntos iniciais, eles são os que mais caem. Então, ou vai seguindo a sequência, aí para aqueles que ficam muito angustiados porque vê muito atraso, aí vai para a prova, faz a prova e vai voltando nos assuntos, porque querendo ou não, vão até coincidir bastante. Mas não só na mesma ordem, né? Porque vai depender da prova que você fez e o assunto que foi cobrado, tá certo? O importante sempre agora, para quem está atrasado, é priorizar os assuntos que são mais importantes e deixar de lado, que é o que você vai ver no curso de revisão, aqueles assuntos que menos caem, tá certo? Vamos lá. E o que a gente sempre fala aqui, né, Renan? Tempo é questão de prioridade, gente. É muito difícil a gente querer definir quanto tempo é importante para você estudar e para você se preparar. Eu acho que isso é uma coisa que cada aluno sabe o seu dia a dia, sabe quais são as atividades que pode dar uma diminuída nesse momento, ou dar uma pausa, ou simplesmente deixar de fazer. Por quê? Porque o meu objetivo agora é passar e eu preciso fazer o melhor que eu posso. Né? Não adianta eu dizer aqui, precisa tantas horas, porque tem aluno que vai precisar de muito mais, tem aluno que vai precisar de menos, tem aluno que vai ficar nessa média mesmo que eu falar. Então, não seguir pelos outros, seguir por você, é tentar fazer o que você pode nesse momento. E se pode abrir mão de alguma coisa em prol da tua aprovação, eu prometo que vai valer a pena. Eu prometo que com a sua aprovação... E vai ter muito tempo depois da prova, né? Tem gente que não quero começar a aprender violino, eu quero começar a tocar piano. Não é agora, a hora é agora, né? Então, depois que você passar, você começa outra atividade, mas você tem que enxugar ao máximo a tua rotina, tanto de atividade quanto de trabalho também, né? Manter uma carga horária só realmente que você precise para se manter sua família, mas se você puder enxugar, enxuga, porque esse tempo de estudo vai fazer toda a diferença. Eu falo por mim, então assim, eu já comentei antes, então os 3 últimos meses, 3, 4 meses ali, que foi o período que eu passei estudando, eu repassei todos os meus plantões, né? Eu tinha essa condição na época, então assim, eu repassei todos os meus plantões. Eu acordava para estudar e ia dormir já tendo estudado. Então, o dia todo realmente era de estudo. E se não tivesse sido assim, talvez não tivesse sido aprovado, né? Não teria como precisar. Mas, se eu não tivesse sido aprovado, eu provavelmente ia ficar pensando, poxa, eu podia ter realmente repassado umas plantão, talvez não fizesse tanta diferença eu ter mantido esse plantão agora. Então, foi uma decisão que eu tomei na época, não me arrependo, né? Então, assim, se você decidiu fazer a prova esse ano, você tem que agir de acordo com essa sua decisão. Exato. E aí é aquela ideia de tentar priorizar, tentar fazer o melhor que pode. São palavras repetitivas, mas é exatamente isso que você precisa colocar na tua cabeça nesse momento. O mantra, né, que você vai ter que repetir para você todos os dias, eu vou fazer o melhor que eu posso, e que muitas vezes o feito vai ser melhor do que o perfeito, porque o momento ideal, ele não existe para sempre, porque não vai ter aquele momento que vai começar a ser perfeito e vai ser perfeito até a hora da prova. Os imprevistos vão acontecer, os pensamentos negativos vão surgir, as dificuldades vão estar ali batendo na sua porta o tempo todo. Como a gente falou, pessoas inconvenientes, pessoas que cobram, mesmo querendo teu bem, aquilo vai estar sempre ali. Você vai ter que aprender a lidar e você vai ter que aprender a ser forte para não começar a dar desculpas e parar com o teu processo de estudo, tá certo? Então, o recado dessa live é que sim, dá tempo, é que sim, prioriza os assuntos que são mais importantes para a tua prova, faça a diferença até o momento que vai começar o curso de revisão, e aí vai começar o segundo momento da sua preparação, onde você vai estar direcionando cada vez mais profundamente para o que cai exatamente na banca que vai fazer a sua prova. Então, tenha muito cuidado, conheça muito bem o seu adversário, também não espere só chegar ao curso de revisão para isso, é fazendo as provas que você vai aprendendo, e eu tenho certeza que dessa maneira você vai conseguir dar o seu melhor.
vai aprendendo, vai errando agora, mas daqui a pouco acerta, se motiva com teus acertos, vai ficar triste, vai, mas cada vez que superar uma dificuldade, a felicidade também compensa, né? É bem maior. Então, os altos e baixos vão fazer parte a todo momento. E saibam que, claro, que a gente está aqui para ajudar vocês a todo momento, repetindo sempre, né? Lá nos grupos do Telegram, mandem mensagem, podem tirar qualquer dúvida. Tem o e-mail do coach, coach@eumedicoresidente.com.br. Pode passar mensagem, que a gente vai estar sempre com muito carinho, tentando levar para vocês o que a gente puder de ajuda para que vocês mantenham, né, esse processo de estudo e cheguem no final do ano com um preparo suficiente para conseguir ser aprovado na vaga que você desejar, tá certo? Renan, tem algum recado final? É isso, pessoal. A gente aqui tá, como a Diana falou, para ajudar vocês, né? Eu já tive nessa situação de vocês. Eu comecei a estudar atrasado também. Então, assim, eu sei as inseguranças que batem nesse momento, né? Você achar que todo mundo está na sua frente, que não vai dar tempo, que não é suficiente. Mas é isso, você tem que fazer o melhor com esse tempo que você tem, né? Então, tenta otimizar o máximo, tanto o estudo em si, quanto o tempo, né? Então, não adianta também você estar com o estudo muito otimizado se você só estudar 1 hora por dia, né? Se todo o resto do seu dia é ocupado. Então, tenta liberar o máximo de tempo que você puder, né? Porque vai valer a pena, vai compensar. E qualquer dúvida, qualquer insegurança, querendo conversar, eu e Diana, a gente está aqui e vai acompanhar vocês até o momento da prova. E lembrando que para o sonho se tornar realidade, os passos intermediários são importantes. Criem meta, analisem se está dando certo, se ficou muito puxada, se ficou muito tranquila, vá corrigindo ao longo do tempo, mas vá trabalhando para tornar o seu sonho realidade, como o Renan falou. A cabeça é na nuvem, mas o pé, na verdade, a mão é em cima da mesa estudando. Exatamente. Fazendo muitos simulados, muitas questões, revisões e estudando bastante para conseguir atingir o seu objetivo. Cabeça na nuvem, bunda na cadeira, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Estamos aqui à disposição sempre para ajudar no que for necessário. E daqui a 15 dias a gente se encontra para trabalhar mais, para te ajudar cada vez mais a atingir o seu objetivo. Boa noite. Boa noite, gente.